Oi, é, boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a mais um webinar do Grupo Seiro. E, inicialmente, gostaria de agradecer ao apoio da UF, não só para a realização desse seminário, mas no nosso dia a dia. Eu sou Felipe Magalhães Furtado, sou médico hematologista e assessor médico aqui do Grupo Seiro. O Grupo Seiro inicialmente aqui de Brasília, mas está presente em 13 estados do Brasil e em algumas cidades. Vou citar cidades para que quem estiver assistindo saber que tem a possibilidade de ter o apoio desse laboratório nessas cidades. Então são Manaus, Barreiras, Salvador, Brasília e as cidades do entorno, Anápolis, Cuiabá, Campo Grande, Dourados, Araguari, Araxá, Frutal, Uberaba, Uberlândia, Unai, Belém, Londrina, Maringá, Boa Vista, Florianópolis, Garopaba, Imbituba, Tubarão, Barueri, Campinas, Caraguatatuba, Franca, Osasco, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos e Palmas. Hoje falaremos sobre anticoagulação em pacientes críticos, monitorização do anti-10A e investigação de trombocitopenia induzida pela heparina. Tânia, Oi, talvez seja interessante inverter a ordem das por apresentações. favor, por favor, por favor, por favor, No teste estava dando tudo certo, mas agora por acontece. favor. Deu certo todo tempo. Não, tudo bem, acontece. Então, eu vou chamar agora, por favor, o Dr. Tomás Crushimoro. O Dr. Tomás é médico intensivista, médico em ciências da saúde, justamente na área de hemostasia e trombose, e é coordenador médico dos UTIs do Grupo Leforte. Ele vai nos apresentar sobre o uso de anti-10A e investigação de trombocitopenia induzida pela heparina em pacientes críticos. Doutor Mais, muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Felipe, muito obrigado pelo convite, participar aqui do webinar com a doutora Tânia Rubia. Enquanto ela está se organizando aí com a apresentação, a minha ideia é falar um pouco da parte clínica dentro da terapia intensiva, né? Vou começar a falar um pouco sobre o papel do anti-10A na monitoração da anticoagulação e depois eu vou falar um pouco do ponto de vista da trombocitopenia induzida por heparina, a importância, como identificar e abordagem nesses casos, né? Como o Felipe falou, eu sou um médico intensivista de formação e trabalho a minha formação toda dentro da terapia intensiva com hemostasia e trombose. Vamos lá. Entre as diversas, inúmeras doenças que a gente encontra dentro da terapia intensiva, seja agora que está na plena pandemia do Covid, o grande desafio diário da sepse, o trauma, infarto, AVC, as doenças trombóticas, a trombose venosa profunda, trombolismo pulmonar, são doenças que de alguma forma se relacionam com o estado de hipercoagulabilidade e hipofibrinólise associado a um mecanismo de geração de trombose na microcirculação, levando a um quadro de disfunção multiorgânica e um desfecho clínico muitas vezes desfavorável. A gente sabe que dentro da terapia intensiva, quando a gente lida com doenças graves, o importante é a precocidade na terapia. Uma vez que a gente institui a anticoagulação, antiagregação plaquetária, o trombolítico precocemente, a gente pode mudar a história natural da doença e ter uma melhora do desfecho clínico. A grande questão é que eu não posso passar a mais nas dosagens da terapia, dos medicamentos utilizados para tratar a trombose, pois o risco é que a gente possa causar uma heterogenia e um quadro de hemorragia. Do outro lado, cirurgia cardíaca, trauma, transplante hepático, hemorragia pós-parto, são patologias encontradas no nosso dia a dia dentro da terapia intensiva que
de alguma forma ou de outra, se associam à coagulopatia, seja qual for a etiologia, muitas vezes ocasionando um quadro, manifestação de hemorragia, choque hemorrágico, levando a um desfecho clínico desfavorável. Aqui, da mesma forma, a terapia empregada precocemente, como transfusão de hemocomponentes, fatores concentrados da coagulação, drogas hemostáticas, podem alterar, né, o desfecho clínico desses pacientes, sendo que se a gente não dosar de forma adequada essa terapia, a gente pode ocasionar um risco aumentado também de trombose. O que eu quero dizer é que um equilíbrio muito tênue entre a trombose e a hemorragia. Para a gente poder tratar a trombose, a gente tem o risco de levar a hemorragia e vice-versa. E eu costumo perguntar o que é pior, sangramento ou trombose? A gente culturalmente, no hospital, dentro da UTI, a gente tem uma preocupação muito grande com sangramento. Quando a gente olha um paciente séptico, com uma contagem de plaquetas baixas e vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, será que esse paciente vai sangrar? Então vamos transfundir. Mas e trombose? Né? Trombose, na verdade, é a principal causa de óbito no Brasil, no mundo, é por trombose. Como a gente identifica o sangramento? Sangramento a gente pode visualizar o sangramento e ainda ter tempo de corrigir. A trombose, quando a gente identifica, ela se manifesta por disfunção orgânica e muitas vezes isso pode ser tardiamente difícil de reverter. Sangue, transfusão de sangue salva vidas, mas a transfusão empírica disseminada de um componente pode se relacionar a uma reação diversa grave. O que é interessante, então, assim como qualquer outra patologia ou disfunção orgânica, quando a gente fala de um doente grave, interessante quando a gente fala de distúrbios da coagulação, que temos que diagnosticar e monitorar o distúrbio específico da coagulação e dessa forma empregar uma terapia específica guiada por metas bem definidas para otimizar o tratamento precoce desses pacientes. São inúmeras as doenças encontradas hoje em dia, como por exemplo o COVID, né? Estamos vivendo aí essa loucura dessa doença, essa pandemia, em que uma das opções terapêuticas tem sido o manejo da coagulopatia nesses casos, principalmente aqueles relacionados a hipoxemia grave, elevação de dedímero, fibrinogênio, onde há discussão da anticoagulação, cada vez mais crescente a evidência, seja profilática ou terapêutica, né? Na profilaxia da trombose venosa profunda ou na terapia plena por uma anticoagulação no paciente com trombolismo pulmonar, no infarto agudo do miocárdio, na arritmia por fibrilação atrial, no AVC, no monitoramento da ECMO. São inúmeras indicações que a gente tem no dia a dia para a utilização de uma anticoagulação, né? E a anticoagulação, a gente tem hoje diversas opções, desde a heparina não fracionada, de baixo peso molecular, fondaparinux, warfarin, e os inibidores diretos orais, mais recentemente. Para falar de doente grave, de doente instável, é fundamental a gente falar da heparina, né? A heparina, o anticoagulante mais antigo que nós conhecemos, foi descoberto em 1916. A característica dela é que ela necessita de um cofator para agir na anticoagulação, no efeito anticoagulante, e a ação dela é para prevenir, a indicação para prevenir e tratar eventos trombóticos, seja no trombolismo pulmonar, síndrome coronariana aguda, na fibrilação atrial, prótese valvar, endocardite, cirurgia cardíaca, enfim, são aí listadas as diversas indicações para o uso da heparina. Mecanismo de ação, então, como a gente falou, a heparina fracionada, ela atua através da antitrombina, né? Ela tem um pentasacarídeo, uma sequência, na verdade é um terço dessa molécula, ela se liga à antitrombina, há uma alteração da forma desse complexo com a antitrombina, e finalmente há um bloqueio, né, uma inibição da função dos fatores 2 da trombina e também do fator 10. Dessa forma, ela inibe a conversão do fibrinogênio em fibrina, evitando a formação de coágulos.
uma forma bem simplificada. Ela tem sido contraindicada, uma contraindicação relativa, quando há uma contagem de plaquetas baixa, quando no serviço não há uma disponibilidade de teste de rotina para monitoramento, na presença de um sangramento ativo incontrolável, então na presença de história de trombocitopenia induzida por heparina. Na presença de sangramento leve, geralmente a reversão não é necessária, a meia-vida da heparina não fracionada é bem curta. E nos casos de sangramento agudo grave, a gente acaba utilizando a protamina para reversão, cuja dose depende da dose utilizada da heparina não fracionada. De uma forma geral, 1 mg de protamina a gente costuma usar para cada 100 unidades de heparina não fracionada. Então, a grande indicação quando a gente fala de heparina não fracionada é naquele paciente grave dentro da UTI, em que há uma necessidade no efeito anticoagulante imediato, contínuo, de forma adequada e segura. Isso vai estar relacionado a um melhor desfecho clínico. Os protocolos para utilização da heparina venosa contínua, eles se baseiam no peso corporal. É indicado a monitorização dessa heparina através do TTPA, procurando-se aí uma meta-alvo em torno de 1,5 a 2,5 vezes o normal. E a dose de heparina necessária para reduzir o risco de trombolismo recorrente é aquela em que a gente consegue manter uma faixa de anti-10A, uma atividade de anti-10A, entre 0,3 e 0,7 unidades por ml. Também a gente pode utilizar o ACT para monitorar a heparina, apesar de ser um teste de point of care que a gente acaba utilizando muito durante a situação extracorpórea, a ECMO. A grande questão é que é menos sensível do que o TTPA e principalmente sofre alterações quando as plaquetas estão reduzidas, que costuma ser um resultado da utilização do efeito da heparina. A grande questão, quando a gente fala do TTPA, que é o grande método laboratorial para avaliar a via intrínseca, que a gente utiliza para monitorar a heparina, é que ele sofre influência de outros fatores, como, por exemplo, o fator 8. Então, em casos de inflamatórios agudos, onde há uma produção, uma liberação pela endotélio de uma grande quantidade de fator 8, ocorre um encurtamento do TTPA, mesmo permanecendo de uma forma subterapêutica, apesar de doses elevadas de heparina. É o que é a preocupação com a questão da resistência, que a gente chama de resistência à heparina, onde há uma dificuldade de alcançar essa concentração desejada da heparina para atingir a meta do TTPA. E isso, muitas vezes, o anti-10A já está dentro de uma faixa terapêutica. O que é arriscado é que não se deve corrigir, aumentar a dose de heparina para tentar, de forma desenfreada, achar esse TTPA terapêutico. Então, nessas situações de doenças inflamatórias agudas, que são as grandes situações para a utilização de heparina venosa contínua, onde há uma elevação de fator 8, recomenda-se a monitorização também da atividade de anti-10A. A tromboelastometria rotacional é um método de point of care que avalia as alterações viscoelásticas do sangue. Ela permite identificar nesses pacientes os níveis elevados de fator 8, muito relacionado aos fenômenos protrombóticos. Há um aumento do risco de trombose recorrente se o TTPA estiver subterapêutico, assim como um aumento do risco de sangramento se a dose de heparina for muito alta. O que tem que se tentar conquistar para os pacientes, o paciente com um mecanismo de uma doença trombótica aguda, é justamente um ótimo efeito antitrombótico, mas com o menor risco hemorrágico possível. Então, o interessante é a gente monitorar esse efeito do anticoagulante para que a gente atinja nosso objetivo da forma mais segura possível. Quando a gente chama de resistência à heparina, é quando há uma necessidade de heparina maior do que 35 mil unidades em 24 horas. A deficiência de antitromina também está relacionada a uma resistência à heparina, assim como um aumento da depuração ou sequestro da heparina.
Um exemplo que a gente acaba utilizando a heparina é na ECMO, né, para evitar coágulos aí na membrana, no sistema, e a heparina não fracionada é o principal anticoagulante usado nessa situação. A gente sabe, então, que o efeito é mediado, então depende de uma atividade adequada de antitrombina, e ele acaba bloqueando a trombina que já é formada, né? A heparina a gente costuma usar em bolos de 80 unidades por quilo de peso e uma dose de manutenção em torno de 18 unidades por quilo por hora. O TTPA a gente mensura inicialmente a cada 6 horas, procurando uma meta em torno de 2, 2,5 de relação. Em alguns casos, aí chegando até 3. É importante nesse, como a gente precisa, e eu trouxe a grande característica aqui da ECMO, são pacientes extremamente complexos, muitos deles apresentam coagulopatia associada, muitos com plaquetopenia, né, já que essa exposição do paciente a uma membrana causa uma alteração nessa função plaquetária. Então, o risco hemorrágico é muito grande e, ao mesmo tempo, o risco de trombose do sistema é muito grande. Então, a gente tem que ter um controle adequado, tem que ter uma anticoagulação segura, efetiva, né? E, ao mesmo tempo, um risco de sangramento mínimo possível. E a maior segurança a gente obtém quando a gente monitora não só o TTPA, mas principalmente esses níveis da heparina, de acordo com a atividade anti-10A. Né? A recomendação hoje é a gente fazer pelo menos diariamente até umas 3 metas consecutivas serem atingidas. Se a elevação progressiva da dose da heparina e a persistência do anti-10 baixo, a gente deve dosar atividade antitrombina. E uma vez que essa atividade esteja reduzida, a gente deve pensar na necessidade de reposição de concentrado de antitrombina. Cuidados e monitoramentos, nesse caso, no paciente com ECMO e uso de heparina não fracionada venosa, a gente deve monitorar os níveis de contagem de plaqueta, hemoglobina, hematócritos, sinais vitais, de uma forma bem simplificada, né? E toda vez que houver uma queda importante de hemoglobina hematócrita ou na presença de hipotensão, deve-se pensar em possibilidade de hemorragia. A tromboelastometria tem ajudado muito nesses casos. A gente tem empregado a tromboelastometria para identificar coagulopatia complexa que não seja explicada por alteração de TTPA ou simplesmente pelo efeito da heparina. Em casos em que há uma queda de plaqueta abaixo de 100 mil, deve-se suspeitar na possibilidade de HIT, que é a trombocitopenia induzida por heparina, através da avaliação da pontuação dos 4 T's. Isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Os demais anticoagulantes, né, como a heparina de baixo peso molecular, também é uma droga extremamente importante, muito utilizada no nosso dia a dia. Ela é uma alternativa extremamente eficaz e segura para o tratamento das complicações profilaxia de trombose venosa profunda ou até mesmo tratamento do trombolismo pulmonar. Tem uma farmacocinética que é extremamente interessante, os efeitos são mais previsíveis, né, os efeitos anticoagulantes. É mais confortável pela posologia, subcutânea, uma vez ao dia. Tem até uma tendência a um menor risco de sangramento, com menor ativação plaquetária e até uma aplicação interessante em âmbito ambulatorial. Alguns pacientes considerados de risco, né, na gravidez, no câncer, na insuficiência renal, na obesidade, são pacientes que podem ter um aumento de risco de eventos adversos. Nesses casos, a gente sugere monitoramento do anti-10A. Aqui eu só coloquei intervalos que a gente acaba tendo como meta, seja para heparina de baixo peso ou para heparina não fracionada, quando a gente quer utilizar do ponto de vista terapêutico ou do ponto de vista profilático. Então, para finalizar essa primeira parte da apresentação, eu queria ressaltar a importância das doenças trombóticas, que são extremamente comuns na UTI, se associam a uma morbidade, uma mortalidade muito elevada. A identificação do estado protrombótico deve ser precoce. A heparina é um anticoagulante de escolha nos casos instáveis e graves que a gente precisa de uma
anticoagulação imediata. A monitoração deve ser feita por TTPA, TCA na cirurgia cardíaca, e deve-se tentar atingir um equilíbrio entre efeito antitrombótico adequado e um risco mínimo hemorrágico, para determinar um melhor desfecho clínico. A atividade anti-10A permite identificar o real efeito da heparina e deve ser usada nos estados inflamatórios agudos graves. E a heparina de baixo molecular, a gente sugere a recomendação de monitorar o anti-10A, principalmente nesses casos de obesidade, gravidez, câncer e insuficiência renal. Como eu ressaltei, nesses pacientes em que a gente utiliza a heparina venosa não fracionada, como no exemplo de ECMO, que é uma utilização extremamente complexa, e esses pacientes passam a apresentar uma redução no consumo da contagem plaquetária, a gente tem que lembrar cada vez mais da suspeita dessa síndrome chamada HIT, que no português é trombocitopenia induzida por heparina. É uma complicação, a trombocitopenia, ela é uma complicação extremamente frequente na UTI, onde a principal causa é sepse ou por medicamentos, e a HIT é uma causa incomum de trombocitopenia. No entanto, é uma causa extremamente importante, porque se associa a manifestações e complicações trombóticas pós-exposição de heparina, seja não fracionada ou de baixo peso molecular. Ela é uma síndrome clínica patológica, não apenas um diagnóstico laboratorial, né? Ela deve ser identificada, porque isso está diretamente relacionado ao melhor desfecho clínico, e justamente por falta de se pesquisar no dia a dia e se pensar pouco nessa suspeita dessa patologia, acaba que esse diagnóstico frequentemente não é feito. Isso se relaciona com o pior desfecho clínico. Então, ela nada mais é que uma reação medicamentosa adversa, que é mediada através da produção de anticorpos contra o complexo formado entre o fator plaquetário 4 e a heparina. Nós temos dois tipos de HIT. HIT tipo 1, que é uma trombocitopenia não imune, né? O efeito direto da heparina na ativação das plaquetas. Geralmente ocorre nos primeiros 2 dias após a exposição da heparina e as plaquetas acabam normalizando sem que tenha que interromper a heparina, é extremamente comum. E a HIT tipo 2 é o que a gente refere como HIT, né? Na verdade, é uma doença imunomediada, induzida por drogas, onde há formação de anticorpos, principalmente do tipo IgG. Geralmente, a trombocitopenia ocorre a partir do 4º ao 10º dia após a exposição de heparina, o que aumenta muito o risco de trombose, como o AVC, por exemplo. Então, é extremamente interessante a gente estudar, né, a trombocitopenia induzida por heparina, porque a gente tem uma tendência cultural, uma preocupação quando a gente está diante de um doente crítico e esse número, essa contagem de plaquetas, ela cai para um nível crítico. A nossa primeira preocupação, olha, esse paciente vai sangrar, então vamos transfundir plaquetas. Imagina vocês que esse paciente está sob efeito de heparina, um paciente em ECMO, e a gente pensa que a plaqueta caiu e que o risco dele hemorrágico é grande, a gente vai transfundir plaqueta. Mas, na verdade, o mecanismo dele é um mecanismo protrombótico. Ele está desenvolvendo uma reação imunomediada por produção de anticorpos, com destruição da plaqueta, e é um mecanismo totalmente protrombótico. A gente vai lá e transfunde plaquetas, aumentando ainda mais essa capacidade protrombótica desses pacientes. E paciente tão grave, tão crítico, né, isso pode culminar com uma agravo da disfunção orgânica, isso pode ser muitas vezes fatal para esses pacientes. As fases da HIT, né, chamada HIT suspeito, quando o diagnóstico é apenas clínico, sem avaliação do anti-PF4. O HIT agudo é quando tem um ensaio funcional positivo e um ensaio também positivo que confirma um diagnóstico. Nesses casos, então, há um alto risco de trombose. O HIT subagudo tipo A é quando se já tem uma recuperação da contagem de plaquetas, e o HIT subagudo B é quando o ensaio funcional das plaquetas ele já é negativo, mas o ensaio ainda positivo. E o HIT remoto é quando
os anticorpos, né, anti-TF4 e heparina, não são mais detectáveis. Essas são as chamadas fases do HIT. Em termos de fisiopatologia, a heparina ela ativa as plaquetas, há uma produção de anticorpos do tipo IgG, são patogênicos, eles agem através de receptores celulares, nas plaquetas, no monócitos e no endotélio. O que ocorre nessa ativação plaquetária mediada pelos anticorpos é um aumento da adesão e da ativação plaquetária, com uma liberação de grânulos alfa e do PF4. Há uma maior liberação, expressão do fator tecidual pelo endotélio e uma inibição da proteína C. Isso é um mecanismo de geração aumentada de trombina e maior formação de trombose. É interessante a gente pensar que esse mecanismo envolve não só as plaquetas, os monócitos e o endotélio. É interessante do ponto de vista terapêutico, né? Porque tem se identificado casos de recorrência de trombose por utilização de inibidores diretos de trombina. Isso justamente se deve pelo efeito dos monócitos ou do endotélio. Aqui, para a gente entender um pouquinho sobre a fisiopatologia, né, das plaquetas, a heparina, então, ela age ativando a plaqueta, onde há a adesão, ativação com liberação do fator plaquetário do tipo 4, formando esse complexo heparina, fator plaquetário do tipo 4. Ocorre, então, uma resposta imune com a formação de anticorpos do tipo IgG, formando esse complexo anticorpo, heparina e o fator plaquetário 4. Esse complexo, então, ele passa a ativar as plaquetas, né? Há, então, uma remoção de parte das plaquetas esplênico, né? Causando a trombocitopenia, sequestro das plaquetas, e principalmente uma ativação dessa plaqueta, uma liberação dos grânulos plaquetários, um aumento da adesão e agregação plaquetária, e ao mesmo tempo uma liberação de micropartículas procoagulantes, combinando com o mecanismo de trombose. Esse aqui é o chamado modelo de iceberg, que a gente pensa para a gente pensar na HIT, né? Tem que ser um paciente que há uma exposição para heparina, a formação de anticorpos do tipo IgG, a presença do anti-TF4 positivo, a presença de trombocitopenia e altíssimo risco de complicações tromboembólicas. A incidência gira em torno de 0,2 a 5%, sendo raro dentro da terapia intensiva. Ela depende muito da preparação da heparina, do sexo dos pacientes e da população estudada, né? O maior risco geralmente é nas mulheres, com a heparina não fracionada, pacientes cirúrgicos e nos grandes traumas, sendo mais raro na obstetrícia e na pediatria. A antigenicidade da heparina se relaciona ao comprimento da cadeia dessa molécula, assim como da quantidade de sulfitação dessa molécula. Do ponto de vista de apresentação clínica, ela se baseia no início, né, no tempo de início da trombocitopenia, após a exposição de heparina e na presença de complicações clínicas trombóticas, né? Então, seria a associação entre trombocitopenia após a exposição de heparina e manifestações trombóticas. E, caracteristicamente, nessa plaquetopenia não há sangramento, pelo contrário, é um mecanismo protrombótico. Mais uma vez, HIT tipo 1 é uma trombocitopenia geralmente assintomática, transitória e leve, que ocorre 2 a 3 dias após uma exposição de heparina, e ela desaparece espontaneamente, sem que haja necessidade de suspender a heparina, né? E não tem risco de trombose. E HIT tipo 2, que é a grande questão, imunomediada, há uma queda de 50% a mais na contagem de plaquetas, geralmente entre os 5º e 14º dia de exposição à heparina. Geralmente não cai abaixo de 20 mil, exceto em casos que há associação de CIDD, coagulação intravascular disseminada. Ela pode ser caracterizada como HIT latente, na presença de anticorpos, mas sem trombocitopenia, no HIT isolado, quando há anticorpos com trombocitopenia, mas sem trombose, e o HIT trombose, que é o HIT-T, chamado HIT-T, quando há anticorpos na presença de trombocitopenia e trombose.
Em termos da classificação, de acordo com o início da trombocitopenia, ela pode ter um início típico entre 5 a 14 dias após a exposição de heparina, início rápido nas primeiras 24 horas ou até mesmo início tardio após a interrupção do tratamento da heparina. A grande questão é a manifestação protrombótica desses pacientes, que acometem em torno de 20 a 50% dos casos. A trombose pode ser arterial ou venosa. A venosa é mais provável de acontecer. CVD chega a estar presente até 20% dos casos. O aumento do risco da trombose ocorre em dias a semanas após a suspensão de heparina, com o risco de trombose com níveis mais altos de anticorpos. As complicações pela RIT vão desde reações anafiláticas, trombose arterial, trombolismo pulmonar, infarto, AVC, necrose de pele, lesão de órgão-alvo, amnésia global transitória ou até mesmo gangrena de membro venoso induzida por varfarina. Como é que a gente está diante do paciente, então, pós-ECMO, estava em uso de heparina e teve uma redução nessa contagem de plaquetas? Isso é RIT. Será que é RIT? Como é que a gente pensa no RIT? Para pensar no RIT, a gente costuma utilizar uma pontuação dos chamados 4Ts, que é uma avaliação clínica que, se positiva, ela vai avaliar, de acordo com a pontuação, a probabilidade de esse paciente estar apresentando essa síndrome RIT. Né? E essa pontuação dos 4Ts, né, ele leva em consideração a trombocitopenia, né, a gravidade da trombocitopenia, se ela é menor de 30%, se ela caiu menos de 30%, ou se a queda foi entre 30% e 50%, ou se teve uma queda ainda maior do que 50%. O segundo T é o tempo de início dessa trombocitopenia. Se essa trombocitopenia ela é precoce, se ela fica entre 5 a 10 dias ou após 10 dias. Né? Em relação à presença o terceiro T, em relação à presença de complicações trombóticas, se não há trombose, se a trombose é progressiva ou recorrente, ou se há identificação de novo mecanismo trombótico, com lesão de pele, necrose de pele, tudo isso após a exposição de heparina, é claro. E o quarto T seria outras causas de trombocitopenia, né? Que poderia ser possível, provável ou não provável. Então, a pontuação ela vai de 0 a 3 com baixa probabilidade, 4 a 5 intermediário e 6 a 8 alta probabilidade. O diagnóstico ele não é clínico somente, né? Ele é clínico e laboratorial. Laboratorial a gente tem os ensaios funcionais. A doutora Tânia vai falar, esmiuçar um pouquinho mais isso para a gente. Tem os testes de agregação plaquetária, que é rápido, simples e barato, mais uma sensibilidade menor, e o teste de liberação de serotonina, que seria o padrão ouro para confirmação de RIT. Tem uma alta sensibilidade e especificidade, só que é um método muito mais complexo, demorado, ele não está amplamente disponível para a prática clínica. E o ensaio antigênico imune de ELISA para identificar o anti-10A. Né? O resultado negativo ele exclui fortemente o diagnóstico de RIT. O resultado positivo precisa ainda de uma confirmação por ensaio, um teste funcional. A sensibilidade do teste é superior a 90% e a especificidade gira em torno de 95%. A desvantagem é que alguns métodos podem detectar anticorpos que são insignificantes do ponto de vista de ativação e destruição plaquetária. Esse é um algoritmo, né, para o manejo da trombocitopenia induzida por heparina ou na suspeita. A gente faz o score de 4T. Se há baixa probabilidade, aqui na esquerda, a gente pode continuar a heparina sem problema nenhum e pensar em outras causas para a trombocitopenia, onde a principal delas dentro da terapia intensiva é por infecção. Se o score está entre 4 e 5, é um risco moderado, uma probabilidade moderada, deve-se descontinuar essa heparina, seja ela qual for, pensar numa anticoagulação alternativa. E devemos correr atrás da pesquisa do anticorpo. É fundamental a pesquisa do anticorpo do anti-PF4 para confirmar o teste. Se o ELISA é negativo, a gente tira essa suspeita de RIT
e se for positivo, a gente confirma a suspeita, né? Para alta probabilidade, se o score acima de 5, a gente deve descontinuar a heparina, fazer também da mesma forma, buscar a presença ou não do anticorpo. Se o anticorpo é positivo, a gente então confirma o diagnóstico de HIT. Do ponto de vista de abordagem clínica terapêutica, primeiro eu passo a fazer, quando a gente confirma então a presença, a exposição à heparina, a presença da trombocitopenia com o anticorpo positivo, né, a presença de trombose, a primeira coisa é tirar o anticoagulante da heparina imediatamente. Qualquer tipo de catéter venoso para diálise que tem heparina também deve ser removido, né, e deve-se utilizar o mais precocemente possível um anticoagulante não heparinizado para prevenir trombose. Aqui a gente tem as opções terapêuticas, né, dos anticoagulantes chamados não heparinizados, né, que seriam os inibidores diretos de trombina, como o argatroban, dabigatran, liporidina, e os antagonistas do fator 10A, como danaparoide, fondaparinux e rivaroxaban, com alguns deles aqui descritos. Eu quis trazer esse slide para mostrar o papel da tromboelastometria. Ela ajuda muito nesses casos, por exemplo, de um paciente de ECMO que está sob efeito de heparina, que tem plaquetopenia, que tem consumo de fibrinogênio, né, disfunção endotelial. A tromboelastometria ela tem sido muito utilizada e nos ajuda muito a identificar precocemente o diagnóstico de hipercoagulabilidade nesses casos. Mesmo na vigência de plaquetopenia, isso nos faz a pensar rapidamente na possibilidade de HIT. Eu acho que não trouxe aqui alguns slides, mas também tem sido utilizada a tromboelastometria, só para ilustrar um pouco para vocês nessa fase de pandemia que temos, né? O papel da tromboelastometria nesses pacientes COVID positivo, eles têm sido extremamente interessante a identificação do estado protrombótico de uma forma extremamente precoce, já orientando o uso da anticoagulação de forma precoce, com possível desfecho clínico favorável, né? E para encerrar a minha apresentação, as mensagens finais seriam: devemos sempre pensar em HIT, né, na presença de uma trombocitopenia após exposição de heparina, mas é uma reação medicamentosa incomum, mas que tem significativa morbidade e mortalidade. Ela é imunomediada por anticorpos contra a heparina e o fator plaquetário 4, que associa a trombocitopenia e a trombose. O diagnóstico inclui a pontuação dos 4Ts e a detecção de anticorpos anticomplexos PF4 e heparina. Identificar HIT é crucial para o desfecho clínico. O tratamento deve ser interromper todas as formas de heparina e iniciar precocemente um anticoagulante não heparinizado. O que eu queria apresentar hoje era isso. Eu vou passar a palavra para o Felipe, para a apresentação da doutora Tânia, e depois a gente vai estar à disposição aí para discussões e perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. A apresentação realmente muito boa, esclarecedora. Agora eu convido novamente a doutora Tânia Rúbia Flores da Rocha para apresentar um pouco sobre a parte laboratorial. Vamos ver se consigo, né, Felipe? Vamos ver aqui. Sim? Está aparecendo? Está aparecendo? Tá aparecendo. Ok. Desculpem, gente, essa minha falta de jeito com essa coisa toda tecnológica. Mas, como eu estava dizendo, muito obrigada. Eu fui interrompida por esse probleminha, mas muito obrigada ao doutor Felipe por ter me convidado, ao grupo Saving pelo convite. E eu gostaria de passar para vocês sobre a parte laboratorial, né,
de monitoração de heparinas e depois o diagnóstico de HIT, né? Que o que a heparina fez de bom, mas também ela pode fazer de ruim, né? Então, eu só gostaria de repassar rapidinho algumas teorias em relação à coagulação da cascata celular, em que a trombina tem um papel extremamente importante. Então, ela é iniciada, que a gente chama de iniciação, e que a participação efetiva das células, né, para a produção para exposição do fator tecidual e, com isso, uma geração de trombina, mas em pequena quantidade, insuficiente para transformar o fibrinogênio em fibrina, né? Só para a gente rever um pouquinho. Essa trombina em pequena quantidade, ela vai amplificar como? De que forma? Ativando o fator 8, ativando o fator 5, ativando o fator 11 e ativando as plaquetas, sem dúvida. As plaquetas ativadas, elas vão mudar a sua conformação de membrana com carga negativa e aí vai ser um local onde vai haver a maior geração de trombina, que a gente chama de propagação. Agora sim, é grande quantidade de trombina gerada, transformando o fibrinogênio em fibrina e essa mesma trombina em grande quantidade, ativando o fator 13 para a estabilização dessa fibrina. Muito bem. Isso tudo é a pró-coagulação e a gente também tem que ter um outro lado para segurar toda essa coagulação. Então, a gente tem os anticoagulantes fisiológicos, são os mais importantes, a antitrombina, que vai atuar com objetivo, com um alvo principal, a trombina, e outros fatores serina-protease. Além disso, tem a proteína C e proteína S, que também vão retirar o excesso de fator 8 e fator 5 e, portanto, vão diminuir a geração de trombina. E, além disso, tem o TFPI, que é um inibidor do fator tecidual, que também vai ajudar a diminuir essa geração de trombina. Então, é como se fosse uma bola de neve. Essa trombina começa a ser produzida em pequena quantidade, e aí ela vai aumentando, aumentando, até poder transformar o fibrinogênio em fibrina. Muito bem. Várias ações da trombina, a gente tem formação de fibrina, nós temos ela também atua aumentando a transformação da protrombina em trombina, ativação das plaquetas, ativação das células endoteliais, ativação do fator 5 e fator 8, e também ativação do fator 13. Tudo isso está geralmente em equilíbrio, mas às vezes as coisas começam a desequilibrar. Então, o paciente pode ter alguma alteração dos anticoagulantes fisiológicos e, com isso, ele pode ter uma trombose. Como o doutor Tomás já falou todo sobre trombose, mas a gente vai entrar, então, os clínicos vão entrar, vocês vão entrar com os anticoagulantes. Então, nós vamos falar especificamente das heparinas, não é? As heparinas foram descritas em 1915, quando eles estavam fazendo um experimento para fazer teste de coagulação. E um homogenato de fígado mostrou que existia uma substância que era capaz de prevenir a coagulação, né? E por ser no fígado foi chamada de hepar, que em latim é fígado, chamada de heparina. Mais tarde, essa heparina também foi extraída de intestinos de porco, e depois foi usada na clínica. E nos anos 70 e começo dos anos 80, foi desenvolvida a heparina fracionada por degradação dessa heparina, fracionada por processos químicos ou enzimáticos. Muito bem. Como é que é essa heparina também? O doutor Tom já disse, né? Mas é uma mistura de glucosaminoglicanos e que tem vários sacarídeos, e esses pentasacarídeos que conferem a sua potência, ou sua efetividade em relação ao fator 10, né? E os outros sacarídeos acometem a inibição de outros fatores. Então, ela varia de 2.000, que seria a fondaparinux, até 30.000 de peso molecular. As cadeias curtas, que têm menos que 18 unidades de sacarídeos, são chamadas de heparinas fracionadas. As cadeias longas, maior de 18 unidades de sacarídeos, são as heparinas não fracionadas. Essas heparinas se juntam com a antitrombina e vão inibir tanto a trombina quanto o fator 10. Já no caso das heparinas
pequeno tamanho, né, de cadeias mais curtas, elas não conseguem interagir com a trombina, né, mesmo na presença de antitrombina, somente no fator 10. Isso é interessante porque a gente pode ver no laboratório como é que a gente pode avaliar essas heparinas no laboratório. Então, todas elas são dependentes de antitrombina. Portanto, se o paciente tem uma deficiência de antitrombina, fica muito difícil a gente avaliar essa heparina circulante. Então, aqui é só um mecanismozinho para a gente guardar e não esquecer mais. Por que a gente usa o TTPA para monitorar a heparina não fracionada? Então, a heparina se liga à antitrombina, modifica a sua estrutura e aí separa, solta e vai atuar sobre, primeiro, o alvo trombina, depois os outros fatores, o 12, o 11, o 9 e o 10. E em laboratório, essa cascata da coagulação que a gente chama de via intrínseca é avaliado pelo teste de TTPA. Já a heparina de baixo peso, que varia de 4.000 a 6.000, ela não atua nos outros fatores. Ela vai lá, se liga à antitrombina, a antitrombina muda a sua conformação e ela atua diretamente no fator 10. Muito bem, e sem atuar na trombina e nos outros fatores. Como é que elas interferem nos nossos testes, nossos testes do dia a dia, né? Quais são os testes que elas podem interferir? Então, a heparina precisa de ser monitorada ou não? Depende do tamanho, né? Que ela vai ser monitorada. Então, no caso da heparina não fracionada, ela atua no tempo de trombina, que vocês devem ter visto, que apresenta essa presença da heparina não fracionada, prolonga extensivamente o tempo de trombina, que a gente chama de incoagulável às vezes, né? Mas é acima de 120 minutos, e no TTPA prolonga, né? Além disso, essa heparina não fracionada, ela também interfere na pesquisa de anticoagulante lúpico. Então, quando a gente faz o teste de anticoagulante lúpico, a gente tem que ter certeza que esse paciente não tem nenhuma heparina não fracionada circulante. E também na determinação de antitrombina, para se investigar a trombofilia. Então, ela deve ser monitorada, porque ela se liga a várias proteínas plasmáticas e existe uma variação, uma flutuação plasmática de indivíduo para indivíduo. Como é que começou essa história de TTPA para se monitorar a heparina? Foi um estudo retrospectivo nos anos 70, mas que foi basicamente observacional. Então, observaram que um número X de pacientes que tinham trombose, havia uma redução do risco da retrombose quando o paciente apresentava um TTPA de relação. O que é essa relação? Tempo de TTPA do paciente sobre o normal, que variava de 1,5 a 2,5, que se correlacionava com a titulação com a protamina, sulfato de protamina, que correspondia a 0,2 a 0,4. A partir daí, se começou a usar essa relação de TTPA para saber se o paciente está ou não adequadamente anticoagulado pela heparina não fracionada. E viram também que pacientes que apresentavam um TTPA menor que 1,5 tinha recorrência na trombose, né? Então, se estipulou que esse TTPA que está avaliando a trombina, a heparina circulante, deve ficar entre 1,5 e 2,5, ou que corresponde a 0,2 a 0,4 de sulfato de protamina e a 0,3 a 0,7 de anti-10, né, do teste anti-10A. Quais são as vantagens do TTPA? Ele é simples de realizar, ele pode ser automatizado e é barato, sem dúvida nenhuma, né? O TTPA é um dos testes mais baratos para se realizar no laboratório, mas tem as suas desvantagens, como o Dr. Tomás também já falou. Em relação existe uma variabilidade, né, dessa relação, que é impactado por variáveis pré-analíticas, pelas variáveis analíticas e condições clínicas do paciente. Muitas vezes eu posso ter problemas pré-analíticos, ou eu mudo de plataforma, ou mudo de reagente, então eu vou ter que estabelecer novamente o meu range para eu poder monitorar a minha heparina, e depende do reagente que eu vou utilizar,
né? Então, esse range terapêutico depende do equipamento que eu uso, do método de detecção do coágulo, se ele é óptico, se ele é mecânico, e os reagentes que eu uso. Qual é a fonte fosfolipídica que eu uso? Será que ela tem boa sensibilidade à presença de heparina? Tudo isso eu tenho que valorizar no meu laboratório. As desvantagens também em relação aos aspectos clínicos, que já foi abordado, em relação à insuficiência hepática. Então, existe uma variabilidade no TTPA, que ele pode estar ou encurtado ou prolongado, dependendo da situação. Deficiência de pré-calicreina e fator 12 podem prolongar o meu TPA, e com isso eu não consigo monitorar adequadamente a minha heparina. Respostas de fase aguda, então aumentos de fibrinogênio, de fator 8. Nossa, fator 8 já apareceu bem grande aí, muito, mais um pauzinho aí. Também pode encurtar o meu TTPA. A presença de anticoagulante lúpico ou um inibidor adquirido, que o paciente fazer uso dessa heparina não fracionada e que interfere nos meus resultados, né, no meu TTPA, e coagulopatias de consumo. Então, para a heparina fracionada, já é um pouco diferente. Os testes de triagem não detectam nenhuma presença, eles não se alteram na presença dessas heparinas, e isso é um inconclusivo se tiver a presença no teste de pesquisa de anticoagulante lúpico, ainda é inconclusivo. Monitora? Não, geralmente não, mas em algumas situações a gente vai monitorar essa heparina, né, de baixo peso molecular. Em que situações? Pacientes com insuficiência renal, baixo peso, gestantes, crianças e recém-nascidos, idosos acima de 75 anos, e no caso de sangramento. Como é que a gente faz esse teste anti-10, né? Que às vezes no laboratório aqui fala, eu quero fazer o teste anti-XA, né? Tanto bem assim, eu quero fazer esse teste anti-XA, é muito frequente a gente ouvir essa nomenclatura. Então, como é que a gente monitora? Como é que a gente vai avaliar essa heparina por esse teste? Então, ela é feita em 2 estágios. Então, ela tem 2 reagentes distintos. Então, nós temos um reagente, é o primeiro a ser adicionado, que contém um excesso de fator 10. Então, eu tenho um outro reagente que tem um substrato cromogênico específico para o fator 10. O que é um substrato cromogênico para vocês clínicos que não são habituados ao laboratório? É uma sequência de aminoácidos que o fator 10 vai exatamente identificar onde ele tem que quebrar. Geralmente onde ele quebra normalmente em vivo. Então, ele se faz essa sequência e ele vai reconhecer e vai lá e vai quebrar. Então, eu tenho o plasma do paciente contendo a heparina e a antitrombina, né, no plasma. Então, eu tenho a fase de inibição, a primeira fase. Então, essa heparina se complexa com a antitrombina do paciente, essa heparina circulante. E aí vai se ligar ao fator 10. Ela se liga ao fator 10, inativa o fator 10, e o que sobrar de fator 10, que estava em excesso nos meus reagentes, ele vai atuar sobre um substrato cromogênico específico, e com isso ele vai atuar em determinado lugar, como aqui, por exemplo, ele quebra essa ligação. Quando eu desligo e solto esse radical de paranitroanilida, que é esse aqui, esse radical livre, ele fica a cor amarela. Então, quanto mais cor amarela, significa que tem mais fator 10 que sobrou, que foi em excesso, que ficou sem reação, e menos heparina, que se ligou ao fator 10. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais amarelo, menos heparina eu tenho no meu plasma do paciente. O que pode interferir na minha reação colorimétrica, né? Então, eu posso fazer isso ou por teste automatizado, que geralmente a gente tem, ou então eu posso fazer um teste em plaquinhas de ELISA, né? Mas é mais difícil, tem menos acuracidade. Então, automatizado tem muito mais, eu tenho muito mais acurácia em relação ao resultado. Os interferentes são hemoglobina acima de 300 miligramas, eu tenho uma interferência de triglicérides, eu tenho interferência de bilirrubina. Então, se tem níveis muito altos, logicamente a coloração vai alterar na minha resposta, na leitura óptica dessa reação.
A escolha do kit que eu vou usar para anti-10 é extremamente importante. Tem alguns kits que vêm junto antitrombina no reagente, que não é o ideal, né? O ideal é a gente utilizar nesta reação a antitrombina do paciente, né? Junto com a heparina que está circulando. Então, existem kits que fazem somente a determinação anti-10 de heparina não fracionada, cujo calibrador deve ser específico e os controles também, e a heparina de baixo peso molecular, também com calibrador específico e controles específicos. E no mercado também nós temos ensaios híbridos, onde eu tenho um único calibrador, então eu faço uma única curva, eu posso determinar tanto a heparina de baixo peso quanto a heparina não fracionada. O que muda são os controles. Então, eu vou usar um controle só de heparina não fracionada e quando eu quero determinar o anti-10 ou heparina fracionada, eu uso um controle específico de heparina fracionada. Para Fondacparinux, né, é um pentasacarídeo sintético, já eu tenho que fazer uma curva separada, né? Eu uso um plasma, eu contamino, eu batizo esse plasma com várias concentrações da droga, né, do pentasacarídeo, e eu vou avaliar, faço uma curva referência e eu avalio qual é o nível desse pentasacarídeo circulante no paciente, cujo radioterapeuta ainda não está muito bem estabelecido. Agora, quando se fala em laboratório, se fala muito em variáveis, né, pré-analíticas, que são extremamente importantes, principalmente na hemostasia. Quando é que a gente vai monitorar o anti-10? Quando coletar o sangue, após quanto tempo de tomar heparina? Após 4 horas da última dose, e geralmente se leva rapidamente ao laboratório quando se faz uso de heparina não fracionada. Por quê? Porque a heparina não fracionada é inativada pelo fator plaquetário 4 da plaqueta. Então, a plaqueta fica estacionada, o sangue fica lá estacionado por muito tempo, as plaquetas começam a se ativar, vão liberar fator plaquetário 4 e, com isso, inativam essa heparina não fracionada. A heparina fracionada já é mais resistente a esse fator plaquetário 4, a gente pode deixar até mais tempo sem processar a amostra. Mas, geralmente, entre coleta e execução do teste, a gente leva mais ou menos o máximo, pode-se segurar esse tubo não separado com o plasma, no máximo 2 horas. Isso é extremamente importante. Como as heparinas são de uso para você segurar, né, para você voltar aos níveis, para diminuir a geração de trombina desse paciente que está gerando muita e ele precisa conter, essas heparinas vão conter essa trombina que está sendo produzida. Da mesma forma, ela também pode ser um vilão, né, como o Dr. Tomás falou, ela pode ter problemas e levar trombose também, engraçado. Da mesma forma que ela combate a trombose, ela também pode levar trombose, como já foi falado, ou por resistência ao paciente, dessa heparina do paciente resistência a essa heparina por várias causas que já foi comentado, ou por a indução da formação de um anticorpo que vai levar a trombose, chamado HIT, né? Trombocitopenia induzida pela heparina. Então, eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial dessa trombocitopenia induzida por heparina. É bastante complexo, são poucos os laboratórios que fazem esse teste, às vezes se demora muito, tem laboratórios que mandam para fora o resultado e é um resultado que tem que ser imediato, porque ele depende dos resultados para você suspender muitas vezes ou voltar, às vezes suspende e não precisava ser suspenso essa heparina, então é um resultado que tem que ser rápido, né? Então, como já foi dito, a trombocitopenia induzida pela heparina, ela é rara, né? Não é comum. Ela, na prática clínica, tem maior incidência, como já foi falado, tipo, uma meta-análise foi mostrado que 2,6% das HITs, das trombocitopenias, são provocadas por heparina não fracionadas, as heparinas maiores, que são mais antigênicas, do que as heparinas fracionadas, né, 0,2%.
um pequeno número só desses pacientes que apresentam um anticorpo, esse anticorpo tem a capacidade de ativar as plaquetas. Então, nem sempre a gente detecta um anticorpo e esse anticorpo vai levar o indivíduo a ter trombose, ou seja, ele vai lá complexar e vai levar a trombose. Então, a gente precisa caracterizar muito bem que tipo de anticorpo a gente tem no paciente, esse paciente está apresentando. O diagnóstico tem que ser rápido, né, como nós já falamos, para retirada dessa heparina, prevenindo as complicações trombóticas. E muitas vezes fica difícil o diagnóstico, porque em várias situações o paciente pode ter trombocitopenia, o paciente internado, trombose, mas por outras causas. Então, é preciso o auxílio de testes laboratoriais. Isso é de extrema importância. Então, aqui, rapidamente, o Dr. Tomás já falou sobre a fisiopatologia da HIT, e eu queria só, rapidamente, só para a gente relembrar, para poder entender melhor os testes laboratoriais. Então, as plaquetas são ativadas, e nessa ativação, elas liberam um conteúdo do grânulo alfa, que é o fator plaquetário 4, é extremamente importante, que ele é anti-heparina, mas aí esse paciente, na vigência, essa heparina circulante se liga a esse fator plaquetário 4 e leva à formação de um complexo, né? Heparina, fator plaquetário 4. Essa heparina com carga negativa, ela reveste esses fatores plaquetários 4, eles formam uma cripta, né, de 4, assim, de 4 fator plaquetário 4, e forma um epitopo diferente, em que o anticorpo vai lá e reconhece alguma coisa que está estranha, né? Então, essa é mais ou menos essa ligação da heparina com o fator plaquetário 4. Essa ligação leva, então, à formação dos anticorpos. Os anticorpos vão formar um imunocomplexo, né? Fator plaquetário 4, heparina, e o anticorpo de maioria deles é IgG, essa é a classe IgG, e esse complexo se liga à plaqueta de novo, né? Ela se liga lá a FC, a porção FC da plaqueta na membrana, e com isso estimula de novo essa plaqueta a produzir mais, a liberar mais fator plaquetário 4 e agregar. Com isso ocorre a formação de micropartículas, ativa as células endoteliais. As células endoteliais também são capazes de se ligar, né? Esse fator plaquetário 4 também se liga às células endoteliais, formando todo esse complexo e a trombose, geralmente venosa, né? Então, é esse mais ou menos o ritmo da história. Então, como vocês viram já, os critérios clínicos validados, que é o score 4T, né, que vai ver o número de plaquetas, o tempo de duração que essa plaqueta caiu, começou a cair, a trombose, qual é a trombose e outras causas dessa trombocitopenia, e cada uma tem uma pontuação. E é extremamente importante se tirar muito bem esse score, né? Porque muitas vezes não se avalia muito bem esses critérios e vai para o laboratório sem ter muito bem sido avaliado pelo clínico. E se faz o teste é caro, não é barato, o teste leva um tempo. Então, alguns deles né, alguns laboratórios não têm esse tipo de avaliação, enfim. Então, é importantíssimo esse critério clínico, essa avaliação, esse score de 4T ser avaliado adequadamente. Bom, então essa avaliação, ela vai precisar também, vai ser não sendo só avaliado na clínica, às vezes você tem uma avaliação de casos intermediários, né, de probabilidade, e o diagnóstico clínico requer, então, os testes laboratoriais. Mas, infelizmente, nenhum teste laboratorial apresenta 100% de sensibilidade e especificidade, infelizmente. Então, a gente tem algumas perdas, né, em relação aos resultados. Então, nós podemos dividir esses testes laboratoriais em imunológicos, que eu posso realizar no soro ou no plasma, e os testes funcionais, onde eu vou avaliar a ativação plaquetária frente a esse plasma que tem lá circulante com a heparina e o provável anticorpo. Então, eu posso realizar em plaquetas lavadas ou em plasma rico em plaquetas ou também em sangue total,
né? Algumas pessoas têm aqueles agregômetros multiplate ou mesmo cronolog que faz sangue total, e eu consigo avaliar a presença desse anticorpo que leva a uma ativação plaquetária. Os testes imunológicos detectam tanto os anticorpos patogênicos quanto os não patogênicos. Então, geralmente é feito por ELISA. Os ELISA são os gold standards, então existem vários kits no mercado que podem ser utilizados para a triagem da HIT, né? E que são baseados em ligação de fator plaquetário 4 e polivinilsulfato. Né? Alguns têm também heparina, mas a grande maioria tem que simula a heparina ou polivinilsulfato. Então, tem várias marcas. E tem os testes mais rápidos, também imunológicos, que podem ser utilizados, da Stago, enfim, Diamed, da IL. E a IL tem diferentes kits, tem diferentes reações. Umas são automatizadas, mais rápidas, e aquele outro que é muito mais sensível, que é por quimioluminescência, que é através de um equipamento chamado Acustar, né? E que ele pode avaliar tanto somente IgG, quanto IgG, IgM e IgA. Os testes imunológicos, então, e Elisa, que eu falei que é o teste mais, o gold standard, de uma certa forma, todo mundo quer saber se o kit mais rápido é eficiente, ele compara com esse teste de ELISA. Então, são testes em que você tem lá o polivinilsulfato, que substitui a heparina, o fator plaquetário 4, aí vem um anticorpo, e aí eu tenho um corpo secundário que vai se ligar e vai ter cor, vai apresentar uma cor que eu vejo a densidade óssea de acordo com... Então, esses testes são mais qualitativos. Eu não sei se tem muito, se tem pouco, eles são qualitativos. Dependendo também da cor, eu posso dizer tem mais ou tem menos, mas eles não quantificam, eles qualificam. Os testes imunológicos também, que são rápidos, então eu vou citar um aqui, que é o HIT PFA4H com partículas de látex que se possibilita a automação, são rápidos. É um da IL também, que eu utilizo isso na minha rotina, que são partículas de látex, é interessante, que são cobertas com um monoclonal como a HIT, né, como o anticorpo da HIT. Então, eu tenho lá a partícula de látex e, se eu quiser, né, como eu faço a minha reação, eu vou adicionar primeiramente um plasma negativo para saber como é que vai ter a minha reação, é um controle que eu faço toda vez, né, da reação. Então, um plasma negativo, que não tem nenhum anticorpo, ele vai se ligar, ele não vai se ligar a esse complexo que é partículas, né, que é o fator plaquetário 4 com polivinilsulfato. E aí, esse polivinilsulfato, junto com o fator plaquetário 4, se liga a essas partículas de látex que estão sensibilizadas. E vai haver uma aglutinação, e eu vejo lá pela leitura. Né? Eu faço uma leitura de absorvância e vejo que está aglutinado, significa que não tem o anticorpo. Agora, se o anticorpo está presente, por exemplo, nesse calibrador positivo, eu tenho esse anticorpo vai competir com essas partículas de látex e ele se liga ao complexo fator plaquetário 4 e polivinil. E aí não há aglutinação, né? Diminui a aglutinação. E no caso de um paciente que apresenta esse anticorpo, ele também faz o mesmo trabalho, ele vai competir, esse anticorpo compete com a partícula de látex, se liga ao complexo de fator plaquetário 4 e não há também a aglutinação, então diminui a absorvância. Os testes imunológicos, eles têm alta sensibilidade, porém baixa especificidade. Com essa alta sensibilidade, maior que 95%, tem um alto valor preditivo negativo. Isso por baixa especificidade tem um baixo valor preditivo positivo. Como eu disse anteriormente, os testes imunológicos, eles detectam tanto os anticorpos que podem levar a uma ativação plaquetária e provocar a trombose, mas também pode detectar esses anticorpos que não levam, né, que é a HIT1, né, que foi apresentado pelo Dr. Tomás.
e ele não leva nenhuma trombose, ele só diminui um pouco o número de plaquetas, mas depois volta ao normal. Então, o que é preciso? O HIT tem que ser confirmado por outro teste. Ele não pode ser, essa doença não pode ser confirmada apenas pelo teste imunológico. Então, é preciso que a gente faça os testes funcionais. Isso é extremamente importante. Então, o que é o teste funcional? Eu vou ter um doador de plaqueta, eu tenho a heparina e tenho a amostra do paciente que tem um anticorpo. Então, eu posso fazer vários métodos para avaliar essa reação, esse anticorpo que leva a uma ativação das plaquetas, né? Então, eu tenho uma plaqueta aqui, então eu posso estimular essa plaqueta a liberar a serotonina, a captação de serotonina marcada, que é o gold standard dos testes funcionais, né, que pode ser feito por ELISA, HPLC, citometria de fluxo. Eu posso avaliar essa ativação plaquetária frente a esse anticorpo avaliando a P-seletina, que também fica no granulófilo da plaqueta, que ele é um marcador de ativação plaquetária. Eu posso avaliar por citometria de fluxo, a geração de micropartículas, a produção a geração de trombina, por essa alta atividade das plaquetas, e a agregação plaquetária também pode ser avaliada se há presença ou não desse anticorpo que leva a uma trombose efetivamente, né? Então, nós temos testes que chama o RIPA, né? Não é o RIPA de agregação com ristocetina, mas é uma agregação visual, onde a gente lava as plaquetas do paciente, do doador, desculpa, e coloca o plasma do paciente e fica girando esse meio com o fator plaquetário 4, que está, né, vigente, e as plaquetas, e ver se há uma agregação ou não. Uma outra maneira da gente também avaliar se esse anticorpo induz a uma agregação plaquetária é por sistema óptico. Aqui no meu laboratório, todos os meus testes positivos para HIT, por teste imunológico, vão para teste de funcional, que é por agregação plaquetária. Quem tem um agregômetro é muito simples, né, se fazer o teste, onde se usa várias doses, que são as doses preconizadas que são as circulantes, 0,1 ou 0,3 ou 0,5, e uma dose alta de heparina, que vai saturar a plaqueta, então não vai ter resposta. Aqui eu mostro para vocês um paciente negativo, não tem esse anticorpo, ele tinha dado uma resposta positiva no imunológico, mas quando chegou aqui deu uma resposta negativa, não agregou plaquetas. E esse paciente tinha tido uma resposta positiva para o imunológico, e aí uma resposta efetiva, olha, de agregação plaquetária com as diferentes concentrações de heparina. Tem outra avaliação, que é o IMEA, por sangue total, também que é importante, então o sangue total de um doador, e o plasma, o soro do paciente, e na presença de heparina. Então, esses testes são extremamente importantes. Então, o fato de você ter uma resposta positiva de teste imunológico não significa que esse paciente vá apresentar, tem uma HIT verdadeira, né? A HIT T, né? Que vai levar a uma trombose, a uma plaquetopenia e a trombose. Eu preciso confirmar com testes que vão me mostrar que esse anticorpo realmente ativa as plaquetas. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Desculpe aí o mau jeito da apresentação, mas eu estou à disposição para responder o que vocês precisarem, né? Muito obrigada. Doutora Tânia, nós que agradecemos, muito obrigado, foi ótimo. Nós temos algumas perguntas aqui da plateia, e eu tenho umas também, acho que eu vou com a senhora. Mas a primeira pergunta da plateia, acho que é mais para o doutor Mais, vou passar para ele, depois eu perguntei umas outras que eu acho que seriam mais direcionadas para a senhora. Doutor Mais, eu vou ler a pergunta, escrito assim: boa noite, parabéns pelas aulas. Gostaria de saber, na prática clínica, quando há uma suspeita elevada de HIT, suspende-se a heparina e qual outro anticoagulante seria a opção usada?
A plaquetopenia com formação de anticorpos seria resolvida em quanto tempo atualmente? Oi, boa noite. Obrigado, excelente pergunta. Isso depende, né? Que aqui no Brasil a gente tem, em termos depende muito da gravidade desse paciente, né? A gente está diante de uma necessidade de anticoagulação num paciente clinicamente instável, que a gente não pode usar, por exemplo, inibidor. Uma vez que eu tenho diagnóstico de HIT, eu tenho que suspender a heparina e eu tenho que começar a anticoagular com algum anticoagulante inibidor de trombina que não tem heparina, né? Dentre as opções aqui, a gente tem o Fondaparinux, que é uma opção interessante nesses pacientes, né? Não tem relação com disfunção plaquetária no Fondaparinux, tem que ter um cuidado muito grande com os pacientes com plaquetopenia, mas é uma droga extremamente interessante para ser usada como uma opção. As outras opções seriam os anticoagulantes orais, inibidores de 10A, por exemplo, que seriam opções também para utilizar nesse perfil de paciente que você sugeriu aí, né? O tempo de recuperação plaquetária, ele acaba sendo um pouco mais tardio, a recuperação não é tão rápida, isso até após alguns dias, né? E a grande questão é que a heparina tem que ser suspendida rápida e a anticoagulação sem heparina tem que começar precocemente, porque o risco de fenômeno trombótico, até mesmo tardio, é muito grande nesses pacientes. Ótimo, obrigado. Uma outra pergunta, acho que para qualquer um dos dois, para monitorização pós-evento trombótico em crianças em uso de heparina de baixo peso molecular, qual seria o melhor teste a ser solicitado para acompanhamento do anti-10A? Como assim? Não entendi. Ó, para monitorização pós-evento trombótico em crianças em uso de heparina de baixo peso, qual seria o melhor teste a ser solicitado para o acompanhamento do anti-10A? Tá. É o anti-10A, não é? Usar isso com direcionamento, isso é importante falar no pedido, que é para pacientes utilizando heparina de baixo peso, né? Exatamente. Nesse caso, da criança, realmente é interessante, é importante se monitorizar, né? E seria o anti-10A mesmo. Aproveitar para dar uma informação importante. Em todas as cidades que eu citei anteriormente, o CEIM oferece tanto o anti-10A quanto a investigação de anti-10A para direcionado atualmente só para heparina de baixo peso molecular, quanto o HIT. A gente falou sobre o tempo entre a coleta e a realização do exame, né? Óbvio que a gente não conseguiria fazer isso para outras cidades, mas a gente tem o cuidado de congelar a amostra rapidamente, né, dentro desse período, para que ela seja enviada para cá, aqui em Brasília, congelada. Aqui em Brasília, esse exame é realizado todos os dias. Então, para as unidades aqui em Brasília, todos os dias, inclusive domingo. Nas unidades aqui em Brasília, o resultado do exame é liberado no mesmo dia, que é importante para a clínica. Sim. E para as unidades de fora de Brasília, esse resultado é liberado no dia que chega aqui. Geralmente demora 1 a 2 dias, dependendo de onde for e do horário da colônia. Tá? Posso falar uma coisinha só, rapidinho? O que é importante? Eu não preciso realizar imediatamente o teste de anti-10A. Eu preciso separar o plasma dos elementos celulares. Se você, no caso, principalmente da heparina não fracionada, principalmente a fracionada você pode ter mais tempo, mas o importante é você retirar essas plaquetas desse plasma, dessa heparina. Então, centrifugação rápida. Ela pode ser feita congelado, depois do plasma separado, congelar, feito no dia seguinte, ou mesmo
mesmo nem sendo congelada, você não vai ter um decaimento dessa heparina. Mas o importante é você separar essa heparina dos elementos celulares, das plaquetas principalmente, para não ver uma degradação através do fator plaquetário 4 da plaqueta, porque ela vai se ativar automaticamente, ela vai se ativar lá paradinha, ela vai se ativar, né? Só isso. Eu posso separar o plasma, não tem problema nenhum, desde que eu separe o plasma. Ótimo, obrigado pela complementação. A doutora Carla, que fez essa pergunta anterior do anti-10A, complementou aqui, perguntou se não precisava especificar o método da realização do exame. Acho que eu já posso responder, se a senhora quiser complementar depois. Não, por favor. Não precisa especificar qual é, só precisa especificar qual é a droga que o paciente está em uso. E dependendo da droga que está em uso, é o calibrador que vai ser utilizado. O controle. Vai ser o controle. Né? O calibrador, você usa igual a minha, né? Que ele é híbrido, né? Esse nosso calibrador é híbrido. Ele vai tanto fazer calibração para alto peso molecular como baixo peso. O que nós temos que diferenciar são os controles. Os controles para heparina não fracionada ou heparina fracionada. O que eu quis dizer, desculpa, era estendendo para os não explorados. Sim. Mas, sim, doutora Carla, não precisa especificar o método, só a droga que está sendo utilizada. Temos outras perguntas, que acho que seriam mais direcionadas para a senhora. O anti-10A necessita de jejum? Não. Depende se ele comer tiver muito lipêmico, evidentemente, você vai ter uns probleminhas em relação à leitura. Se plasma tiver muito lipêmico, sim. Mas não precisa ser uma coisa tão rigorosa de, sei lá, 8 horas. 4 horas, eu acho que já é suficiente para você não ter tanta lipemia nessa amostra. Você não pode comer uma feijoada e coletar. Não. De preferência, não. O importante mesmo é o plasma estar muito lipêmico. Isso, exatamente. Também hemólise, a mesma coisa é hemólise, né? Vou fazer uma anti-10, dá uma amostra super hemolizada. É evidente que vai ter interferência da cor, porque eu vou tratar com uma reação de cor. E essa hemólise pode interferir, dependendo do grau da hemólise, pode interferir também na minha reação. Uma outra pergunta bem importante. Quantas horas após a administração da heparina deve-se coletar o anti-10A? 4 horas. Não sei se o doutor Tomás quer falar alguma coisa, porque eu vou respondendo aqui, mas o doutor Tomás acho que eu acho que mais deve responder, né? Não, eu estou aqui de laboratório. Não, mas é isso mesmo. É uma pergunta excelente e é extremamente importante, porque esse dado como monitorização da heparina de baixo peso, aí seria relacionado à heparina de baixo peso molecular, né? Você utilizando ela profilaticamente uma vez ao dia ou terapeuticamente 2 vezes ao dia, e a gente quer achar esse nível, né? Tem realmente pacientes extremamente protrombóticos complexos, de pacientes obesos ou de baixo peso, em que a gente precisa ter uma adequação desse efeito anticoagulante. É fundamental ter monitoramento do anti-10A. E é imprescindível que essa coleta seja feita exatamente na 4ª hora. Então, por exemplo, eu internei um paciente com trombolise pulmonar, ele está estável, eu começo uma heparina de baixo peso molecular agora de noite. E o ideal é que eu espere pelo menos após a 3ª dose, né, da heparina de baixo peso, então seria hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã de noite. Depois da 3ª dose, na 4ª hora seguida dessa 3ª dose, eu poderia fazer a avaliação do anti-10A de forma mais adequada nesse caso. Legal. Agora eu tenho 2 perguntas. Nosso tempo está terminando, mas eu tenho 2 perguntas, vão para cada. Tomás, o paciente que está internado em UTI, que tem um score maior que 4, qual é o risco, assim, risco clínico e risco financeiro também, de fazer o tratamento, realizar a abordagem clínica sem realizar a investigação laboratorial desse paciente?
Desculpa, pode só repetir? Em caso de HIT, é isso? Isso, paciente com investigação de HIT, tem um score maior que 4, 4 ou mais, qual é o risco de se realizar o tratamento, a troca da heparina, troca da anticoagulação, desculpa, sem realizar investigação laboratorial? Tá. Excelente, né? Essa pergunta eu gosto de responder de uma forma seguinte. Quando a gente lida com um doente extremamente grave e complexo, você pega o caso da ECMO, né, que é um paciente que precisa de uma anticoagulação para preservar a membrana, né, o circuito. É um paciente que muitas vezes ele é plaquetopênico e tem outras disfunções da coagulação associada, né, com disfunção endotelial importante. Muitas vezes ele está em uso de algum antiagregante ou de medicações que comprometam a função plaquetária, comprometam a função do fibrinogênio, enfim. Então, a gente precisa ter um controle aí bem fidedigno dessa anticoagulação. Esse paciente, eventualmente, tem uma queda de plaqueta e eu penso na possibilidade de HIT, eu faço a avaliação do score, né? Toda vez que eu uso um empirismo, né, no distúrbio de coagulação, seja ele para trombose ou para hemorragia, eu posso expor esse paciente a um risco muito maior, né? Então, a primeira premissa quando a gente trata de doente grave é: se eu não sei o que ele tem, pelo menos eu não vou agravar ou trazer uma iatrogenia para esse paciente. Porque a grande questão é que eu trato a trombose causa hemorragia e vice-versa, né? Foi isso que eu falei. Então, né, a doutora Tânia falou super bem da fisiopatologia da coagulação. Em 2001, uma publicação de Monroe e Hoffman sobre o novo modelo celular da coagulação, aquilo ali teve uma mudança drástica na compreensão da fisiologia da coagulação, na fisiopatologia da coagulação em diversas situações clínicas, né? Fazendo a gente entender que é extremamente importante a gente entender qual é o distúrbio de coagulação específico para a gente poder tratar esse paciente, né? Então, eu preciso, para ter o diagnóstico HIT, eu preciso achar o anticorpo. Então, assim, tem a suspeita clínica, né, através dos 4 T's que a gente apresentou, mas eu tenho que correr atrás do diagnóstico clínico. Está difícil, depende, né? Porque assim, numa situação clínica crítica dessa, em que eu preciso usar a heparina venosa não fracionada, e aí eu tenho uma alta suspeita de HIT, eu não tenho como fazer esse anti-PF4. Eu poderia eventualmente trocar a heparina, parar a heparina e trocar por um outro tipo de anticoagulante? Poderia. A grande questão é qual anticoagulante usar no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem a bivalirudina ou a Gatorban, que são as duas opções boas, né? A bivalirudina é muito boa, que a meia-vida é muito curta, dá para monitorar com TTPA. Em caso de sangramento, a gente suspende, a meia-vida curta seria a melhor opção. No Brasil, a gente não tem essas medicações, então a opção seria o fondaparinux. Aí tem que ver caso a caso, avaliando o risco de cada caso. Mas, assim, você tem que correr atrás do diagnóstico. Para pensar HIT, o diagnóstico é clínico e laboratorial. Acho que era mais isso. Muito obrigado. E, doutora Tânia, Sim. A senhora fica no laboratório de hemostasia das Escolas Clínicas de São Paulo, né? No laboratório de hematologia do HC. Existe um laboratório central de hemostasia, mas ele maestria e depois os diagnósticos mais, né, de trombose e hemostasia é feito aqui, mas existe um laboratório maior que tria tudo, depois cai aqui, né? Fatalmente, quando está difícil a coisa, vem para cá. E, assim, nessa época complicada que a gente está vivendo, a senhora recebeu e qual a experiência da senhora com esses exames assim, investigativos? Muitos já são de uso de heparina, né? Desses pacientes com Covid internados no hospital. Eu tive uma certa demanda de pesquisa de HIT, mas a grande maioria foi negativa, né? Funcionalmente. Eu tive alguma assim. Às vezes você tem no teste imunológico, esse que você faz também, assim como eu aqui no laboratório, ele tem até um título assim, 2, 3, 5, cutoff é 1, né? Ele vai dar 6.
e aí 6, 7, aí bom, vai dar positivo. Quando você vai fazer o teste funcional, dá negativo. Porque tem muitos anticorpos circulando, mas não é do tipo... Eu tive acho que um caso só que veio até nós para fazer pesquisa de HIT e que deu positivo nesse perfil aí de pacientes com corona, né? Enfim, não teve muito, não. E agora um questionamento bem laboratorial mesmo. Bem laboratorial. E eu acho... Posso falar mais um pouquinho? Não. Que a gente tem que tentar validar um teste funcional. Quem tem um agregômetro no laboratório, ele tem que fazer. Se ele não tiver, fica difícil. Mas quem tem agregômetro, como é o seu caso, né, de ter agregômetro no laboratório, eu acho que é super importante a gente confirmar o resultado com a agregação plaquetária. Tá bom, a especificidade, a sensibilidade não é tão boa, não é tão... Até o Dr. Tomás colocou, sim, 30% a 50%. É um pouquinho maior na agregação, você tem que escolher o doador que você vai usar, não é qualquer doador que você pode usar, mas é importante, eu acho muito importante quem faz HIT imunológico fazer um HIT funcional. E me perguntou justamente isso, como que a senhora faz com a estabilidade da amostra para fazer a agregação? Então, a agregação eu faço em plasma do paciente. Eu uso as plaquetas de indivíduos normais, eu faço um pool de plaquetas, né, de indivíduos normais, e uso um controle positivo, um controle negativo, e uso o plasma do paciente, e colocando heparina, de preferência a heparina que o paciente faz uso, né, em várias concentrações. Então, 0,1, 0,3, 0,5 e uma saturante. E eu vejo uma agregação, uma amplitude de agregação maior que 20% já me caracteriza uma presença de um anticorpo que leva a uma agregação plaquetária. Tá ótimo. Temos mais nenhuma pergunta aqui, nosso tempo também já está esgotando. Agradeço muito aos dois, foi realmente muito bom. Aprendi bastante. Eu também aprendi, viu? Eu também aprendi. Embora eu tenha ficado nervosa, porque não saía, mas eu aprendi bastante, que eu fiquei ouvindo a aula do Dr. Tomás. Não, mas isso acontece. Ao vivo acontece essas coisas mesmo. Acontece. Muito obrigada pela... Muito obrigado pelo convite. Doutora Tânia, foi um prazer. Igualmente, viu? Não conhecia, muito prazer. Obrigado pela tua aula aí, viu? Foi Tem mais uma última pergunta. Passado. Como utilizar para monitorar a administração de heparina? O valor de referência tem valores para heparina não fracionada, heparina baixo peso molecular, e nesse tem intervalo de 12 a 24 horas? Qual é a pergunta? Desculpa. Eu não entendi. Como o anti-10A para monitorar a administração da heparina? O valor de referência tem valores para heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular? Acho que quer dizer se o valor de referência é próximo, mais ou menos próximo. E também tem? Tem, né? Quando você quer falar de profilático, o valor para heparina de baixo peso é 0,2 a 0,5 e de não fracionada é 0,1 a 0,4. Quando você fala de intervalo terapêutico para heparina, para baixo peso molecular 0,5 a 1,2 e para não fracionada 0,3 a 0,7. É em torno disso que a gente trabalha. E se para heparina de baixo peso tem diferença de intervalo de 12 a 24 horas? O valor de referência, né? Se o valor de referência é diferente para quem usa heparina de baixo peso a cada 24 horas. A terapêutica, se dizia, dependendo da dose, né? Aqui no nosso serviço chega até 2 unidades. A terapêutica de maior a concentração dessa heparina, que acho que é 1,5 uma vez por dia, se não me engano, doutor Tomás, eu não sei direito, mas chega até 2, você pode até ter um range maior
de nível de heparina plasmática. Ótimo. Agora eu acredito que seja respondido e que tenha terminado. Bom, mas, de novo, muito obrigado. Muito obrigado aos dois. E espero que a gente possa se encontrar pessoalmente logo. Oh, espero também. Muito Eu- obrigada pelo convite. Bom, Obrigado, pessoal. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. tá.